na oficina, eu rabisco, projeto no traço. Corto madeira, encaixo no espaço. Arte no painel, brilho neon. Joystick firme, resistência ao tom. Pintei de nostalgia, montei com paixão. Cada detalhe é feito à mão. Fliperama raiz do jeito que era, trazendo de volta a mágica da era. Dos beats, sprites, do som 8-bit. No toque dos botões, o game revive. Horwoods, bar tops, nostalgia na mão. Pressa start e volta a emoção. É isso aí, galera. Só não dá trabalho pra quem não faz. Pra quem faz, dá um trabalho danado. Olha como é que ficou esse adesivo. Montei ele aqui do zero. Eu gostei pra caramba. Valeu, galera.